Boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa Pessoal, noite a vamos todos. aí Boa noite. aguardar uns 10 minutinhos de tolerância para que todos possam entrar, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Boa noite, chefe? pessoal. Boa noite. Vamos aguardar aí só mais uns 6 minutinhos para que a gente possa começar, esperar que todos entrem. Nossa professora Jéssica já está aí, já está pronta, não está, professora? Estou pronta para o nosso bate-papo já. Já vamos testando aí se estão me escutando bem. Boa noite, tudo certo. Boa noite, tudo certo.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estão todos conseguindo me ouvir? Boa noite, sim. Boa noite. Excelente. Boa Pessoal, noite. Boa noite. Sempre ouvindo. que bom, muito bem. Pessoal do YouTube também.
conseguindo ver aí, podem falar no chat, tá bom? Falando que tá tudo ok, tá ouvindo. É ótimo aí ter vocês. Temos algumas vagas ainda, quem quiser entrar pelo Google Meet, tá? Também quem quiser ir no YouTube também, sem problemas nenhum, tá bom? Pessoal, hoje nós temos aí dois temas a serem tratados, dois temas muito importantes, tá? Primeiro, a gente vai começar com um tema relacionado a exames de raio-x no leito. Pode ser um exame simples, mas ainda nós temos alguns problemas em algumas unidades relacionados principalmente às questões de segurança, biossegurança, os riscos, tanto para a nossa proteção quanto para o paciente. Então, eu preciso que vocês atentem-se a isso, tá? Assim como nos outros, nós vamos ter uma provinha no final, que pode ser lançada hoje ou até amanhã, essa provinha, para que todos possam fazer, tá bom? E aí, também vocês devem assinar a lista de presença que o coordenador deixa nas unidades, né? Assinatura digital ou assinatura física, a depender do seu coordenador. Procure ele para que vocês possam assinar essa folha depois, tá? Como todos já sabem, nosso programa de educação exige que tenham essas metas para que a gente possa apresentar a vigilância sanitária, assim como para as acreditações como ONA, PAD e demais, tá bom? Muito bom ver aí a grande maioria participando. A gente precisa que temos um quórum alto, justamente para que a gente comprove que temos esses nossos treinamentos, essas nossas participações, não só para a questão de legislação, mas para aprender mais, né? Nós temos especialistas aí por todo canto da nossa equipe, gente fera aí que sabe fazer exames de alta complexidade e até mesmo nos raios-x mais simples, sabe dar um show como ninguém. Então, obrigado aí a participação de todos. Estimulem que seus colegas também participem, aqueles que não puderem hoje, mas que nas próximas participem, porque essa participação ela é sempre obrigatória, né? Não é uma participação por escolha, tá, gente? Então, essas participações, esses treinamentos são por obrigação legal, tá bom? Então, vamos iniciar aí o nosso treinamento de hoje com a nossa professora Jéssica. Jéssica, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Diego, todo mundo me ouvindo? Que ótimo, estamos te ouvindo sim, Jéssica. Jéssica aí é nossa técnica de radiologia, vai estar iniciando nosso treinamento sobre exames de leito, ela vai falar sobre a importância desse exame, suas condições, tá? Jéssica, a aula é toda sua, seja bem-vinda, é ótimo ter você aqui, é muito bom que vocês participem, e a Jéssica aí, que já foi coordenadora também, já está aí há muito tempo já na unidade, conheço a Jéssica no início da formação dela, foi, assim, muito gratificante ver É ela verdade. crescendo, assim, exponencialmente aí. Pessoal, ficam todos aí com ela e qualquer coisa podem tirar dúvidas no final, tá bom? E aí podem colocar tanto no chat, no YouTube, quanto levantar a mãozinha aqui no Google Meet, ou também no bate-papo do Google Meet. Jéssica, a aula é toda sua. Obrigada, Diego. Boa noite novamente, pessoal. Meu nome é Jéssica, para quem não me conhece, eu sou técnica da MS aqui de Brasília, tá bom? Eu com a conexão um pouquinho estável, então qualquer coisa vocês me mandam mensagem se cair ou acontecer algo do tipo, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar uma olhadinha nos slides. Todo mundo consegue ver? Sim, Jéssica. Tá certo. Hoje nós vamos falar aqui um bate-papo bem tranquilo, bem rápido até, sobre os exames de raio-x no leito. Apesar de que sempre que a gente fala a respeito de exames aqui, a gente está sempre muito focado na aquisição das imagens, na qualidade técnica, hoje esse não vai ser o nosso assunto principal. Hoje a gente vai falar mesmo sobre a biossegurança e como que nós podemos nos cuidar, e cuidar não só dos nossos pacientes, mas também de toda a nossa equipe da radiologia e da nossa equipe multidisciplinar dentro do hospital.
A gente sabe que em centros médicos, principalmente centros médicos grandes, né, nós temos vários tipos de atendimentos e vários tipos de pacientes em vários tipos de condições. Alguns desses pacientes, eles não conseguem se locomover dentro do hospital para poder realizar todos os exames que eles precisam, né? E aí, quando isso acontece, é necessário que a equipe se dirija até o leito do hospital, do quarto do paciente ou do leito que ele estiver, para poder realizar os exames. Uma das modalidades em que a gente consegue fazer isso é o raio-x no leito. Então, nós temos um equipamento, né, de raio-x móvel, muita gente chama de carrinho de raio-x, né, onde ele tem rodinhas para se movimentar, sair do lugar com uma ampola de raio-x, que possibilita fazer a aquisição das imagens, juntamente com o dispositivo que é levado com ele. Às vezes é um notebook, né, que a gente tem para adquirir as imagens, às vezes é no próprio carrinho que a gente consegue fazer a visualização das imagens, e a gente sempre vai usar um plate, um chassi, um CR para adquirir as imagens, vamos levando junto para o leito do paciente. Segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, um paciente pode fazer um raio-x de tórax do leito por vários motivos, né? Algumas dessas recomendações, elas podem ser até uma rotina, né? Como no caso do paciente que tem alguma doença cardiopulmonar aguda, ou está em ventilação mecânica, que tem alguma doença extratorácica, ou qualquer outros motivos que impossibilite o paciente de ir até o setor de radiologia para fazer um raio-x ali, um equipamento fixo que fica na sala. Independente do caso que seja, nós, como técnicos e tecnólogos, temos que estar preparados para atender esse tipo de solicitação. Principalmente dentro dos hospitais, é um exame que nós vamos realizar todos os dias e talvez até um período, então, vai ter um técnico ali escalado apenas para a realização de rotinas de raio-x no leito. Dentro do hospital, nós podemos ter pacientes que estão num estado mais grave ou num estado um pouco mais ameno. Então, nós temos vários tipos de leitos que são utilizados para poder deixar o paciente confortável na medida do possível para ser tratado. Então, nós vamos desde quartos e apartamentos, que são internações ali, onde o paciente está mais tranquilo, onde não fica com muitas monitorações no corpo, onde ele tem bastante visita, o direito de ir e vir, muitas vezes, até os pacientes que estão na unidade de terapia intensiva, né? São pacientes que ficam ali praticamente o tempo inteiro da sua internação, deitados mesmo no leito. E nós temos vários tipos de atendimento de UTI também, que vai desde o paciente bebezinho, né, até o paciente mais idoso. Então, não tem restrição de idade para a realização do exame de raio-x no leito. Podemos ver também a realização do raio-x para pacientes que estejam no estado grave dentro de um pronto-socorro, né, um atendimento de trauma, que tenha sala vermelha, ou entrar esses ambientes para fazer um raio-x no paciente que esteja no estado mais grave ali e que precise, né, de um socorro mais rápido. Dentro de todos esses ambientes em que o paciente pode estar, o carrinho de raio-x, o raio-x móvel, ele vai ser direcionado e a gente vai realizar o exame do paciente sem demais problemas. As indicações que nós temos para visualização de dispositivos que estão utilizando ali os pacientes para manter alguma função do que o paciente não consiga no momento. Então, vou mostrar alguns raios-x, analisar um pouquinho as imagens e entender um pouco a respeito da condição em que esses pacientes estão. O tubo endotraqueal, ele é utilizado para auxiliar a ventilação do paciente. Então, evita-se, né, que o paciente não inspire e expire da forma correta e que ele não degluta por uma via incorreta. Então, esse tubo, ele é utilizado muito dentro de todo tipo de internação e em vários tipos de ocasiões diferentes. Ele pode ser visualizado no raio-x, a incidência é bem pequena. Oi? Oi? Pessoal, vou pedir para que todos A conexão vocês... tá ok? Acho que alguém falou alguma coisa. Tá ok, Jéssica. Acho que alguém abriu o microfone, aí acaba a gente pensando que está levantando a mão. Pessoal, vamos deixar as dúvidas para o final, para que a gente consiga organizar, tá? E aqueles que não tiverem com o microfone
desligado, por favor, a gente pede para desligar só para não atrapalhar a gente, tá bom? Mas as dúvidas a gente vai tirar. Obrigado, Jéssica. Então vamos continuando por enquanto. É que eu achei que tinha uma pergunta, pelo barulho que eu vi. Então, paciente que está com tubo endotraqueal, ele pode ter uma solicitação para visualização dele, mas é um caso um pouco mais raro. Geralmente o paciente vai ter outros tipos de solicitações, e aí, lá no raio-x do tórax, o médico vai visualizar a posição. Existe um estudo que diz que 0,1 dos pacientes tem algum tipo de problema com a colocação do tubo endotraqueal, então não chega a ser uma solicitação muito vista quando solicitado o raio-x. Nós temos também uma que já tem um pouco mais, né, que é a verificação do acesso venoso central. Muitos pacientes fazem essa verificação, algumas vezes não é tão necessário, porque muitos deles já colocam o acesso dentro do centro cirúrgico com o auxílio da ultrassonografia. Entretanto, é algo que a gente sempre tem que estar atento para mostrar para o médico que está ali solicitando o exame, pois depende muito, né, desse acesso para o paciente conseguir receber medicação, dele estar correto, né? Então, a gente sempre que visualizar, é importante mostrar para o médico a posição do acesso venoso central. Também tem uma incidência muito baixa de acessos que não estão posicionados corretamente, mas também é algo que a gente consegue ver bem quando o raio-x é realizado no leito. Nós temos aí um tipo de catéter, né, de Swan-Ganz, que Oi, Jéssica, caiu sua... Jéssica, consegue me ouvir? Só um momento, pessoal. Acredito que a Jéssica tenha caído na internet. Pessoal, só um momentinho, tá? A gente está com um erro técnico. A Jéssica teve uma queda de internet. Só um momento, por gentileza.
Olá, pessoal. Peço desculpas aí pela interrupção. A Jéssica provavelmente teve algum problema técnico, não está conseguindo conectar a internet, tá? Eu vou verificar aqui só mais uns 2 minutos para ver se ela consegue reconectar. E aí, eu novamente entro em contato com vocês. Já tenho a forma, eu separei aqui o material da lâmina do que a espiga, o que eu vou fazer. Pessoal, devido à queda e a gente não está conseguindo contato com a Jéssica, eu acredito que tenha perdido a internet, né? Muito. Então, vamos aí passar para o Lúcio. O Lúcio já está entrando para que a gente possa continuar com a aula dele. Peço desculpas pelo transtorno a todos, mas infelizmente, como tratamos de é, conexão remota, muitas das vezes pode ser que queda de energia, queda de internet nos lugares pode acontecer, tá? Vamos iniciar com o professor Lúcio. Em menos de 2 minutinhos ele já está justamente para que a gente possa participar, tá bom? Caso a professora Jéssica consiga voltar à conexão, a gente tem novamente a aula com ela, ou a gente adia para um próximo encontro, tá bom? Novamente peço desculpas e vamos aguardar o professor Lúcio entrar, para que ele possa aí falar com todos sobre o próximo tema da nossa aula, ética profissional, tá bom?
Oi, pessoal. Oi, Jéssica. Oi, Diego, desculpa, teve uma queda de energia que desligou a internet de tudo, Eu mas imaginei. A já gente. voltou. Tá bom. Desculpa, viu, gente? Na hora que eu vi que parou aqui, a gente estava no tubo endotraqueal. Ainda? Já tinha passado. Passou do tubo endotraqueal. Pode Estava no continuar, dreno então. torácico, né? Isso. Tá certo. Deixa eu só compartilhar aqui de novo, gente. Desculpa. Acho que agora vai. Então, a gente estava vendo ali que tem o dreno, né? Mas que ele não é uma indicação de monitoração do dreno em si, e sim da drenagem que ele está fazendo. Então, o paciente vai, às vezes ele consegue fazer até em ortostático, dependendo do quadro do paciente, mas também é possível a visualização. Mas o nosso campeão aí é a sonda nasogástrica, né? Então, o paciente que está no leito, que por algum motivo não consegue se alimentar, ele vai utilizar essa sonda, né, para fazer esse trabalho por ele. Então, a sonda é introduzida via nasal e é para ela chegar até o estômago. A ponta dessa sonda, ela tem uma parte, uma haste de metal, né, que a gente consegue visualizar, ela tem um guia e tem uma haste de metal que a gente consegue visualizar quando é feito o raio-x para verificar se ela está no lugar certo. Como o caminho é extenso e meramente tortuoso, pode acontecer dessa sonda não ir parar no lugar certo e também acontecer de ela perfurar algum órgão que tem ali. O que mais pode ser prejudicado é o tórax, o pulmão mesmo, né? Então, pode ser que a sonda seja introduzida erroneamente e na força, quando a pessoa força para ela poder andar, que ela perfure o tórax. Então, correndo o risco do paciente ter um pneumotórax e correndo o risco de que a alimentação seja introduzida dentro do pulmão, é importante que antes dessa sonda ser utilizada, que o raio-x seja feito para poder ver se a sonda está no lugar certo. E essa aí é o mais solicitado para todos nós quando a gente está num serviço aí que tenha a realização do X do leito. Nem sempre o nosso paciente, quando a gente vai encontrar ele, ele está numa condição tranquila, né? Um paciente que está ali acordado e colaborativo com o nosso exame. Na grande maioria das vezes, é um paciente que está acamado sem condições mesmo de se locomover ou sem condições de fazer por si só algumas funções básicas aí do sistema. Então, às vezes, o paciente ele vai estar em isolamento, dependendo da condição que ele tiver. E todas essas coisas que nós vimos agora, todos esses dispositivos, eles são uma via direta do interior para o exterior do paciente. Então, é muito importante que a gente tome bastante cuidado quando for realizar os exames e na forma de manipular o paciente para poder realizar as imagens do raio-x. Com a pandemia do Covid, as pessoas ficaram muito mais atentas à questão do uso de EPI para realizar os exames. Imagens como essas que nós vemos aqui do tórax, com bastante lesão, foram se tornando cada vez mais comuns. E como o Covid é uma doença que tem uma alta contaminação por contato, por aerossol e por gotícula, ficou-se cada vez mais preocupado sobre como seria a proteção para a gente poder manipular os pacientes. Às vezes, a gente vai trabalhando muito no serviço e fazendo várias rotinas e acaba se, entre aspas, acostumando com a rotina que a gente está e acaba ficando um pouco relaxado com a forma que a gente vai manipulando aqueles pacientes. E aí acabamos nos esquecendo que o COVID não é a única patologia que nós podemos, que nós temos que nos proteger, né? Na verdade, tem várias outras patologias que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, nessa imagem aqui, temos duas imagens de COVID e temos duas imagens de tuberculose, que também é uma doença altamente transmissível. Então, nós temos que lembrar que não só, né, esse tipo de contato existe, tem várias outras doenças que podem ser transmitidas e que são tão perigosas quanto.
Um estudo do Jornal Brasileiro de Radiologia fez uma breve entrevista num hospital do Piauí para poder ver como que os técnicos estavam ali trabalhando, como que eles estavam manipulando a atenção deles quanto ao uso de EPIs no leito. Então, eles fizeram uma breve entrevista com os funcionários daquele local, e aí os técnicos, maioria, né, 67%, disseram usar os EPIs, né? 25% falaram que às vezes, e 8% já não usam mais os EPIs. Então, nós aqui, da AMS, o nosso objetivo é não fazer parte desses 25% e muito menos desses 8% que não utilizam os EPIs. É importante a gente sempre estar atento a esse tipo de coisa, a esse tipo de solicitação, para que nós não nos tornemos transmissores de doenças entre os pacientes, entre a equipe e talvez até para fora do hospital. Preocupados com isso, principalmente depois da pandemia, mas antes disso também, quando falando em questão da enfermagem, né, enfermagem que sempre tem bastante contato com os pacientes, tanto para inserir catéter, quanto para poder manipular os pacientes de leito, fazer limpeza de feridas e afins, foi feita assim, uma cartilha para os pacientes, para os profissionais, né, da enfermagem, mas que também é muito atual e que serve muito para nós, enquanto técnico de radiologias, na manipulação do paciente que está no leito. Então, essa cartilha foi feita com o auxílio de todos esses órgãos, né, o Ministério da Saúde, o SUS, a Anvisa e a Organização Mundial da Saúde. Lá é mostrado sobre a manipulação dos pacientes. O primeiro que a gente vai ver é sobre o paciente que está com precaução de gotícula, que é aquele paciente que pode ter secreção quando ele vai tossir, ele vai espirrar, e aí jogar no ar essas gotículas que podem entrar em contato conosco, transmitir algum tipo de doença. Para atender esses pacientes, é necessário que a gente esteja com a máscara cirúrgica, né, que pode ser reutilizada durante o plantão, e que a distância de 1 metro de distância seja mantida pelo maior tempo possível. Como nós temos que entrar em contato com o paciente para poder realizar o raio-x, colocar a placa atrás do paciente, né, é importante que nós estejamos com outros EPIs, que no caso é o avental descartável e as luvas. Também, sempre antes da gente adentrar o ambiente que o paciente está, higienizar as mãos para poder colocar as luvas e o restante dos EPIs. É importante também estar com os óculos para evitar que possibilidade de algum respingo, né, entrar em contato com a mucosa do olho. O ideal é que seja aqueles óculos que tenham as proteções laterais. Se isso não estiver disponível, também pode ter aquele protetor de face. Antes e depois de entrar em contato com o paciente, sempre higienizar as mãos e adentrar o ambiente. Se o paciente tiver precaução por aerossóis, que aí já é um paciente que só dele estar no ambiente, as bactérias já estão ali no ar em que ele está inspirando e respirando, nós vamos ter um outro tipo de máscara, né, que é a máscara N95 ou outras compatíveis. Hoje em dia já é mais fácil de encontrar em todos os serviços que nós estamos, máscaras N95 para o nosso uso. É sempre importante verificar o ajuste dela no rosto, para que ela não fique folgada, caindo, que você tem que ficar manipulando ela o tempo todo. Se não tiver ela, tem que ser algo equivalente. Sempre garantir que o ajuste dela esteja correto, para que não tenha mesmo contato para respirar, sempre ter essa filtragem na hora de respirar. O avental que vai ser utilizado, ele também é um avental que vai ser descartado, né, depois de adentrar o ambiente, você vai colocar, antes de entrar, você vai colocar as luvas e o avental, e logo depois de sair, antes de retornar ao seu setor da radiologia, você vai tirar o seu avental, vai tirar as luvas e vai descartar. Os únicos que vão poder ser reutilizados nesse caso vão ser a máscara N95. Os óculos vão ser sempre lavados antes de retornar, né, até o seu setor. Apesar deles serem reutilizáveis, é sempre importante manter eles bem limpos. O avental, ele também pode ser impermeável, caso tenha no seu serviço, ele pode ser ou descartável ou impermeável, tanto os dois, tanto faz. No próximo caso, seria a precaução de contato, né, que são os pacientes onde você, ao tocar o paciente, você pode adquirir ou passar algum tipo de doença para você. Então, o avental vai ser utilizado também, um avental descartável. Se não for descartável, ele tem que ser colocado em um hamper específico para desinfecção.
As luvas que vão ser utilizadas devem ser colocadas antes de você entrar no ambiente que o paciente está. Então, até para tocar as maçanetas, para você tocar na maca que o paciente está, não necessariamente encostar no paciente é que vai ser o problema. Você também vai estar ali o tempo todo com as coisas que estão em volta dele, você vai ter que ter esse cuidado na hora de manipular o que está em volta do paciente. Em todas essas situações, é indicado você estar com o óculos também de proteção individual e sempre lavar o óculos antes de voltar. No caso da precaução de contato, você não vai voltar com nada que você entrou no quarto do paciente para lá. Nem a máscara, nem os óculos, nem o avental. Tudo que não for descartável, que não puder ser jogado fora, tem que ser colocado separadamente para ser feita uma limpeza e uma desinfecção antes de ser armazenado novamente. Só para demonstrar aí para vocês, a gente falou que bastante do Covid, né, mas tem várias doenças aí conhecidas que às vezes a gente nem se lembrava mais, que são doenças que são transmitidas ou por gotícula ou por contato, né? Então tem doenças que, como síndrome respiratória aguda, tuberculose, bactéria multiresistente, que é a KPC, né? São várias doenças que são sérias, necessitam de um tratamento prolongado, podem levar a quadros muito instáveis, e são doenças que a gente pode adquirir ali no nosso momento de trabalho. Então, quanto mais cuidado nós tivermos, maior vai ser a garantia de que vamos continuar fazendo um bom trabalho. Sobre os equipamentos que nós vamos usar, os EPIs, é importante destacar algumas coisas sobre cada um. O próprio nome do avental já deixa claro o que a gente vai fazer depois. O avental descartável não é reutilizável, salvo o caso em que você está atendendo pacientes que estejam dentro do mesmo quarto e que não sejam precaução de contato. Mesmo que seja, você olhe o seu avental e ele não esteja rasgado, ou que ele não tenha nenhum tipo de secreção em cima, você não pode dentro lá no hospital, nem mesmo ficar trocando de vários setores, né? Por exemplo, sai da UTI adulto e vai para o pronto-socorro, ou sai do pronto-socorro e vai para a UTI com o mesmo capote. Isso não é adequado, porque dessa forma nós vamos nos tornar um agente de contaminação cruzada. E aí nós estamos levando outras doenças para pacientes que às vezes estão um pouco mais sensibilizados. Mesmo que seja usado pela mesma pessoa, que você esteja ali no mesmo hospital, o avental, ele é descartável. A máscara cirúrgica, apesar de poder ser utilizada durante todo o período do seu plantão, de 12 horas, ela também não é reutilizável. Então, nada de colocar a máscara no bolso, ou de levar e deixar em cima de uma mesa, ou de levar para um outro setor, colocou em cima da mesa e foi para outro. Então, apesar dela poder ser utilizada o plantão inteiro, deve ter um cuidado adequado com ela. Jamais ela deve ser compartilhada. Ah, eu saí, esqueci a máscara, um colega esqueceu, mas está aqui no bolso, eu vou te dar uma. Jamais façam isso. E o ideal é descartar ela quando ela já tiver uma certa umidade, pois ela pode não estar mais muito bem posicionada e não cumprindo mais o papel que ela deveria desempenhar com totalidade. A máscara N95 é reutilizável, porém, a gente deve ter bastante cuidado com essa máscara. Também não é o armazenamento inadequado que a gente deve fazer dela. Nada de guardar no bolso, ou na bolsa, ou deixar em superfícies que estejam ali durante o plantão. Fiz o raio-x do leito, usei a máscara 95, voltei para o meu setor da radiologia, tiro a minha máscara e coloco em cima de balcão. Isso jamais deve acontecer. A máscara não deve ficar no bolso e a máscara não deve ser dobrada. Se a máscara estiver dobrada ou se ela estiver molhada, ela já não mais vai ter a eficácia necessária para não permitir que outros agentes penetrem no nosso corpo através da respiração. Vale ressaltar que essa máscara também jamais deve ser compartilhada, tá bom? Outra coisa que a gente deve estar sempre atento é sobre a forma que nós limpamos o equipamento que a gente usa. Então, esse estudo que foi demonstrado aqui, o pessoal fez um estudo de um TCC e uma pesquisa no hospital do Piauí, fez uma pesquisa também com os técnicos para saber quais eram as medidas que eles adotavam para fazer os raios-x no leito, né? Então, algo assustador nesses dados ali é a verificação
da descontaminação dos cassetes antes dos exames, pois a maioria, 100% do plantão, que eram 67 perguntados, disseram que não fazia a desinfecção dos cassetes utilizados. Então, da mesma forma que eu saio de um ambiente para outro com a mesma roupa, com as mesmas luvas, eu posso estar levando uma contaminação para outro setor, para outro paciente, quando eu não faço o uso correto e a desinfecção do plate, da placa, do chassi, do raio-x, eu estou realizando também a contaminação cruzada. Em todos os serviços da ANS, eu acredito que tenha, se não tiver, você pode procurar o seu coordenador, tem um saco para colocar dentro a placa do raio-x. Então, esse saco que a gente usa, ele é 100% descartável. Você coloca dentro, coloca atrás do paciente e retira. Ele não pode ser utilizado mesmo para pacientes que estão em leitos um do lado do outro, mesmo para pacientes que estão no mesmo quarto ou na mesma internação. Antes de utilizar a placa, o ideal é limpar e depois de utilizar também, mesmo que ela esteja dentro do saco, pois na movimentação ali do paciente, pode ser que rasgue, ou pode esse plástico rasgue, ou tenha pequenos furos, que aí a gente tem que ficar bem atento quanto a isso, tá bom? A Carestream, que é uma das fornecedoras, né, do raio-x, é um dos fabricantes de raio-x móveis e de placas e de plates, tem um documento só com diretrizes para desinfecção dos equipamentos. Olhando lá no site, vocês podem fazer essa pesquisa que vai mostrar a forma correta de desinfetar a placa. O ideal é que se tenha panos para você utilizar e que você molhe o pano com álcool ou com outras substâncias que tem lá, que são legalizadas para utilizar na placa e a limpar. Temos que utilizar produtos que não danifiquem a placa. Dependendo do produto que for utilizado, do antisséptico, se ele for muito forte, ele pode danificar a placa e atrapalhar até mesmo a resolução das imagens em raio-x que a gente faz. Uma coisa interessante que eu vi lá é sobre como limpar de forma inadequada pode estragar a placa e gradativamente piorando a qualidade das imagens. Então, você pode ter um bom equipamento móvel de raio-x, que rende bastante no raio-x, e aí quando você realiza a imagem, porque a forma de limpar danificou a placa, não vai ter uma imagem adequada, não vai ter uma imagem boa. Então é sempre bom ficar atento. Apesar de terem várias marcas diferentes, dá para tirar como base, né, mesmo que todas já tenham essa instrução, dá para tirar de base a forma de se limpar nessas diretrizes lá daquele stream. Se vocês quiserem dar uma olhada, está no site oficial. Outra coisa que nós precisamos estar atentos é sobre a higienização das mãos. Então, em todas as páginas lá da cartilha, foi falado que era necessário lavar as mãos antes e depois de ter contato com os pacientes. Essa imagem é uma imagem que a gente tem bastante dentro de hospitais, porque ela vai mostrando 5 momentos de higienizar as mãos. Entre elas estão aí antes e após de qualquer procedimento com o paciente. Então, toquei no paciente, mesmo estando de luvas, toquei no paciente para levantar e colocar a placa de raio-x lá atrás dele. Depois que eu sair, eu vou higienizar as minhas mãos. Caso não tenhamos mais em mente, ou tenhamos nos esquecido, está aí uma cartilhazinha sobre como é a lavagem correta das mãos. Alguns especialistas dizem que o ideal é fazer esses movimentos por no mínimo 40 segundos. Se você tiver um leito de precaução de contato, e aí você sai do leito, vai para outro lugar, e não tenha nenhuma pia para você lavar as mãos, você pode utilizar o álcool em gel para fazer essa asepsia momentaneamente. Mas, de qualquer forma, mesmo com o uso do álcool em gel, você vai ter que lavar as mãos depois. Outra coisa que a gente não pode se esquecer é onde começam o uso dos nossos EPIs. Então, quando nós entramos na radiologia para trabalhar, nós temos que lembrar que os adornos, eles podem fazer contaminação cruzada. Que não está com o sapato adequado pode fazer com que essas gotículas ou secreções entrem em contato com a sua pele. E se seu cabelo estiver solto, pode entrar em contato com o paciente e te trazer algum tipo de fazer contaminação cruzada. E que o jaleco, ele é um EPI indispensável. Ou seja, a não ser que vamos ao centro cirúrgico, que é um lugar onde nós temos de nos vestir completamente diferente de outros ambientes do hospital,
o ideal é não retirar o seu jaleco para poder colocar o capote ou outra coisa, porque ele realmente é a sua primeira proteção. Então, usem jaleco, usem toucas, usem as máscaras, as luvas de forma adequada, e lembre-se que ao se arrumar para ir trabalhar, é a primeira decisão que você toma para você utilizar o EPI adequado para que não aconteça de você se prejudicar ou prejudicar outras pessoas ao seu redor. Acho que esse aí foi o final, pessoal, da nosso bate-papo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Excelente, Jéssica. E aí, pessoal? Vamos tirar as dúvidas agora no final. Principalmente quando a gente vai fazer exames no leito, né? Esqueci o saco plástico. Não, deixa para depois, eu uso depois. Nada disso, né, Jéssica? A gente tem tido algumas ah, reclamações relacionadas principalmente, né, a como proteger o saco, porque o plate, ele é um contaminador quando a gente passa de um paciente para outro, né? Imagina aí a gente não utilizar o saco plástico nesses leitos, né? Quem tiver dúvidas aí, pode dar uma. Depois eu vou mandar o artigo da contaminação cruzada lá no grupo do plate, porque ele é um artigo só sobre isso, sobre como o plate acaba se tornando esse tipo de contaminação. E aí é aquela coisa, às vezes a gente acaba se acostumando tanto com a rotina que pensa que eu utilizei uma vez e ninguém me notificou, ninguém falou nada, então da próxima vou. Então a gente tem que ter bastante cuidado com esse relaxar, entre aspas, porque por causa do bastante conhecimento, do bastante manejo, né, que a gente tem. Na verdade, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais cuidadoso é para a gente ficar, tá bom? Se não tiver, A Ivanete tentem Porto ir a mãozinha, atrás. Jéssica. Pode falar. Jéssica, boa noite. Em relação à Boa máscara N95, como ela é reutilizada, né? Qual seria a forma correta da gente estar guardando ela nesse caso? Quando a gente recebe a máscara, ela vem dentro de um saco plástico. O ideal é não jogar aquele saco plástico fora, é manter ela lá dentro do saco plástico. Infelizmente, a gente não vai ter um local dentro do hospital, provavelmente, para guardar essas máscaras, mas o ideal é que tenha. Se não for, ela tem que ficar em um local arejado, mas sempre dentro do plástico. Ela não pode ficar dentro de bolsa, dentro da roupa, dentro do jaleco, porque ela acaba perdendo a sua eficácia. Em alguns centros de diagnóstico, em alguns hospitais, são liberadas máscaras N95 de 15 em 15 dias. Em outros locais, semanalmente. Justamente por causa desse ponto, que você tem como armazenar ela, utilizar novamente. Desde que ela não esteja amassada, ou que quando você tiver contato com o paciente, ela não tenha resíduo ou secreção, ou que ela fique molhada. Ok, obrigada. Pessoal, mais alguém? Nada. Acho que só. Jéssica, muito obrigado. Acredito que, assim, as questões de biossegurança, né, principalmente da NR32, elas são exigidas para tudo, principalmente também nos exames em leito. Então, antes que nós recebamos notificações dos setores relacionados aí, né, ao uso de adornos, a não saber, não fazer, não lavar as mãos antes e depois do contato com o paciente, atender um paciente com precaução de contato, e não utilizar os EPIs obrigatórios, principalmente também de gotículas e aerosóis. Então, pessoal, nós como participantes da MS, né, que muitas das vezes prestamos serviços às unidades, a gente deve obedecer às regras como qualquer outro profissional, e muito mais ainda porque a gente deve agradar nosso cliente. Então, a gente tem que saber das regras na unidade. Pode ser que a unidade que você trabalhe tenha outras regras mais exigentes ainda. Então, por favor, entrem em contato com o seu coordenador, entendam como é que são as regras, para que a gente não tenha problemas com isso, tá bom? Jéssica, muito obrigado. Foi ótimo aí sua aula. Parabéns. E vamos aí passar para o professor Lúcio
Professor Lúcio, está me ouvindo? Estou sim, boa noite aí, boa noite, Jéssica. Obrigado, pessoal. Desculpa aí pelo transtorno. Tava tudo bem, até não tá mais. Mas deu certo no fim. Boa Deu aula, certo. Lúcio. Valeu, Lúcio, a aula até da sua. beleza. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, peraí. Lúcio, enquanto você compartilha, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Jéssica, você ainda está por aí, né? Também? O Luiz Firmino falou lá no YouTube: o profissional da enfermagem sempre tem que levantar o paciente. Existe alguma norma para isso ou portaria? Luiz, o que que acontece? Eu só preciso saber primeiro também da onde você está falando, né? Existem alguns adendos em alguns locais. Contudo, os pacientes críticos, aonde eu tenho vários acessos, aonde o paciente está entubado, em ventilação mecânica, uso de DVAs, né, que são drogas vasoativas, né, um paciente grave, a enfermagem sempre deve acompanhar. E outra coisa muito importante, não é aconselhável que você sozinho, ou mesmo que você esteja de dois técnicos, mexam nesse paciente sem acompanhar, né, ou a enfermagem estar acompanhando. Existem sim normas e portarias do próprio Conselho de Enfermagem que fala sobre isso. Eu vou passar essas informações para vocês depois. Essas normas elas devem ser seguidas justamente para que a gente não tenha, por exemplo, você imagine você fazer um exame e não fazer com a ajuda do paciente, destubar o paciente ou tirar o acesso desse paciente. Então, imagina a dor de cabeça, tá? Então, espero que eu tenha tirado sua dúvida. Lúcio, à vontade, por favor. Beleza, só complementando aí, que eu acho que você foi categórico em falar que tem a regra, tem a norma, né, que foi a pergunta dele, principalmente. Só que aí na prática, né, eu acho que além de saber que tem algo legislando sobre isso, que isso está escrito em alguma coisa, pelo órgão máximo, por exemplo, da classe da enfermagem, por exemplo, ainda assim não é o suficiente para isso se fazer valer na prática, né? Então, eu acho que exige de nós também o bom senso de ser proativo em tentar buscar ajuda, né? A gente sabe que tem ali N situações que vão acontecer, divergências, uma até natural rixa ali entre classes, essas coisas, mas é partir para a proatividade no sentido, preciso de ajuda, o paciente é crítico, em alguma situação que o paciente está tranquilo, é consciente, o próprio paciente levanta, senta e tal, tudo mais, isso daí é tranquilo você até fazer sozinho ali. Agora, como o Diego falou, categoricamente eu assino embaixo, porque não podemos assumir o risco de mexer no paciente porque você não se dá bem com aquela pessoa, da enfermagem, com aquele setor, enfim. Beleza? Acho que é partir para o bom senso e deixar qualquer individualidade de lado para o profissionalismo ao máximo, né? A gente precisa fazer o raio-x desse paciente, ele é crítico, não dá para eu manipulá-lo sozinho, preciso de ajuda e não mexo no paciente. Bom, a gente separou aqui um tema. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Para validar aí. Beleza. Então, fiquei incumbido aí com esse tema ética profissional, né? Para fazer valer justamente a nossa capacidade intelectual, filosófica até, né? E que entra numa parte moral e ética, né? Que é o que eu vou tentar abordar aqui com vocês nesses próximos minutos. Então, até mesmo essa reflexão aí que a gente acabou de fazer sobre uma dificuldade que existe para fazer um determinado procedimento que envolve outros profissionais, e aí a forma da gente lidar com isso, né?
Então, simplesmente virar para sua chefia, para sua coordenação e falar, mas no setor da UTI e tal, os técnicos lá não ajudam. Então, isso daí requer, até mesmo da coordenação, uma atuação de maneira profissional para que a gente vá lá e ser profissionais na forma de colocar a situação. Existem algumas situações que a gente vai precisar de ajuda dos técnicos de enfermagem, da enfermagem, do enfermeiro, que seja, enfim, médico, fisioterapeuta, a equipe toda ali da UTI, em algum momento a gente pode precisar de ajuda, beleza? Beleza, então é isso. Se a gente leva isso expondo, mas as pessoas não estão ajudando para mais, você já cria-se uma rixa ali, um problema. Então, na hora de tratar isso, tentar tratar isso de maneira profissional, de maneira ética, e não levar isso para o lado pessoal. Caso contrário, só tende a piorar as coisas, né? E nós temos um código de ética profissional, né? Então, gostaria muito que esse tipo de assunto fosse abordado dentro de sala de aula, que nós, né, quando na nossa formação tivesse esse código de ética sendo mencionado dentro de sala de aula, né? Eu recordo de aula de filosofia, aula de ética, assim, mas não foi algo que fosse apresentado o código de ética profissional, né? Então, aqui eu trouxe alguns trechos desse código de ética, mas principalmente tentar trazer para o nosso dia a dia, né? Então, parte da nossa prática profissional, beleza? E antes disso, é tentar entender aí uma questão que envolve, né, a nossa existência. Então, dentro do contexto filosófico, então, eu tenho um sonho, né, de ser filósofo, tentar entender cada vez mais, compreender cada vez mais a nossa mente, as nossas ideias, e aí vou eu aqui tentar filosofar aqui em cima desse tema aqui agora, né? Então, assim, para a gente falar de ética, a gente contextualiza tentando diferenciar moral e ética, né? Então, dentre vários filósofos, sempre existiu aí a tentativa de caracterizar, né, a moral, a ética, beleza? E a gente precisa ter essa compreensão da diferença dos dois para que a gente entre na nossa ética profissional, tá? Então, é um contexto, não é subjetivo, mas é um contexto que requer uma profundidade grande aí de ir atrás dos conceitos que os filósofos dão para cada um desses dois termos aí, mas de uma forma simples, né? A moral é um conjunto de regras, de ordens, de regulamentos, tá? E é o que a gente espera do indivíduo, legal? Então, moral é o que existe de ordenamento e é o que espera-se que as pessoas façam, legal? Já a ética é uma reflexão acerca dessa moralidade, é uma reflexão acerca dessas ordens, dessas regras, desses regulamentos, tá? E aí tem até um autor chamado Kant, que ele traz uma ideia de que a ética, ela vai para um lado que existe o que ele chama de imperativo hipotético e imperativo categórico, que é algo tentando explicar o que nós, seres humanos, fazemos em cima da ideia de que fazemos porque queremos fazer ou fazemos porque esperamos alguma coisa em troca, né? Então, ele tenta explicar um pouco as ações das pessoas e traz essa reflexão, né? Então, essa reflexão acerca da moralidade, conhecido como ética, ela ainda se divide no contexto individual, né? Então, a pessoa consegue ter um conjunto de ações, enfim, ela tem ali a sua própria reflexão acerca do que é moralidade, né, das ordens, das regras, e tem uma ética coletiva. Então, de acordo com até países, dentro do mesmo país podem ter ordenamentos diferentes, né, e tal. Então, essa
ideia da ética coletiva é o que traz a base da moralidade, tá? Então, nós, como profissionais técnicos em radiologia, temos um ordenamento para seguirmos, né, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, tá? Então, a resolução, né, que traz aí o nosso Código de Ética é o de número 15 de 12 de dezembro de 2011, legal? E que ele reformulou o Código de Ética, tá? Então, traz no seu preâmbulo, né, a ideia de que o Código de Ética Profissional vai dar fundamentos éticos, né, vai estabelecer as condutas necessárias para nós, profissionais, aplicarmos, legal? E dentro dessas normas, né, a gente tem aí um conceito em cima de afirmar que as nossas atividades profissionais devem respeitar integralmente a dignidade do cliente-paciente. E aí a gente entra no mérito de o básico que nós esperamos é isso, né? Que nós, como pacientes, possamos ser atendidos de forma respeitável, né, de forma profissional. E aí cabe a gente refletir sempre, quando eu for atender qualquer paciente, de que, opa, não é mais um, é mais uma pessoa que eu devo atender de forma profissional, né? Então, é um texto bonito de se ler, né? Porque traz a ideia de que a gente tem aí uma obediência, né? Naquela ideia que nós falamos agora há pouco, uma obediência moral. A gente tem um comportamento que deve ser baseado nos bons princípios, né? Então, se a gente fosse falar só de bons modos aqui, já caberia muito bem dentro da nossa profissão, a forma da gente trabalhar. E eu não trouxe na íntegra, tá? Então não se preocupem, quem não gosta de ver alguns textos, né, algumas leis, algumas regras, como eu estou apresentando aqui, mas é só alguns tópicos que eu trouxe mesmo para refletir em cima das nossas ações, principalmente, né, para tentar fazê-los refletir em cima das ações que vocês têm no dia a dia de vocês, tá? Então, no Código de Ética, ele prevê até a relação com o paciente, depois ele vai citar a relação com os outros profissionais, né? Então, de uma maneira bem objetiva, se você conseguir atender ao paciente como se ele fosse um ente familiar seu, eu tenho certeza absoluta que você daria o seu melhor. Eu teria certeza absoluta que você deixaria até alguns pensamentos ruins, alguma ideia que você trouxe até de casa, de outro lugar, que não está te deixando tão bem, que te deixou um dia indisposto, que te deixou um dia ruim, mas que você vai lembrar que aquela pessoa é uma pessoa especial para você, né? Então, você atende as pessoas de maneira com carinho, com olhar, você olha para a pessoa, né? Então, a atenção que a gente tem que ter com os nossos pacientes, com os nossos clientes, é como se eles fossem um ente nosso, né? Então, atender ao próximo como se nós gostaríamos de ser atendidos, tá? E aqui é um trecho que eu até fiz questão de pegar muito mais itens, né? Porque fala da relação com os colegas, né? Então, a gente tem um grupo que a nossa relação atual, só aqui em Brasília, supera 90 pessoas. Tá? Supera 90 pessoas. E desse grupo inicial, agora, né, nesse mês de junho, julho, nós comemoramos aí 5 anos de atividade aqui em Brasília. E por incrível que pareça, nós ainda temos pouca afinidade como grupo, né? Alguns bons grupos se formaram, né, nesse tempo todo. Então, pessoas que se ajudam, que são amigas mesmo, até fora do ambiente de trabalho. Mas tem alguns serviços aqui em Brasília, por exemplo,
que a gente não conseguiu fazer com que fosse um serviço leve, que fosse um serviço agradável, que as pessoas gostassem de trabalhar, né? Isso, de novo, por bons modos, por achar que, sei lá, o meu quadrado é mais quadrado que o do colega, não sei, e aí a gente entra num âmbito de competição que acaba que sequer tem pessoas que ajudam os outros, né? E aí começa a criar-se um monte de desculpas, enfim, e que para a gente fazer o que a gente pode é fazer, pronto. A gente vai dar o nosso melhor e ponto, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, se cada um de nós dermos o nosso melhor como profissionais, pronto, ninguém vai reclamar. Se eu tiver de plantão com a Jéssica e com o Diego, eu não vou reclamar da Jéssica e do Diego de forma alguma, porque eu sei que eles vão estar dando o melhor deles. E cabe a mim dar o meu melhor, ponto. Então, à medida que eu começo a olhar, não, mas o Diego... não, eu dou o meu melhor, e o Diego, vendo eu dar o meu melhor, eu tenho certeza absoluta que ele vai se movimentar também, tá? Então, nem entro no mérito aqui de ler aqui essa parte da relação com os colegas, porque tenho certeza absoluta aí que vocês já vão ter várias ideias, insights que no texto aqui abordaria para vocês, né? E com outros profissionais, como a gente acabou de mencionar, né, no início da aula, a relação com o profissional da enfermagem, por exemplo, ele traz aqui como obrigação de adotar uma atitude de solidariedade em consideração a seus colegas, respeitando os padrões da ética profissional. E pessoal, dispensáveis a harmonia e a elevação da profissional junto à classe no conceito de sociedade. É um texto filosófico até, né? Então, o que eu acho que prevalece dentro de um ambiente hospitalar, que é um ambiente inóspito, do ponto de vista psicossocial, entende? Do ponto de vista, eu prefiro trabalhar no hospital ou imagina você trabalhar num clube, ou imagina se você trabalhar numa academia, onde as pessoas estão ali com outro clima, com outro ambiente, sabe? Eu ia falar no bar, mas às vezes no bar tem até mais problema que dentro do hospital, né? Depois que o pessoal fica alcoolizado ali. Mas olhando para o lado da gente trabalhar dentro de um ambiente que a gente está lidando com pessoas doentes, com pessoas passando por problemas de saúde, isso leva um pensamento ruim, uma dificuldade de você encarar a vida toda vez que você tem um problema de saúde, né? Então, esse ambiente é muito ruim, a gente acaba se acostumando, né? Eu recordo aqui claramente de ouvir dos meus pais, por exemplo, de que alguém da família está doente e eu reajo de uma forma natural, assim. E eu às vezes, eu até peço desculpa. Eu falei, pai, desculpa a forma que eu acabo falando sobre a doença de alguém, porque, tipo assim, no ambiente profissional, se eu não lido dessa maneira, de uma forma mais fria, acaba que com todo mundo eu vou ficar sabendo que teve uma doença, uma patologia, um câncer, alguma coisa assim, eu vou me envolver, né? Então, fulano tá bem, como é que tá, quer ajuda, deixa eu tentar ligar, coisa do tipo, né? Porque no ambiente profissional nosso, é muito ruim ali o clima que se gera, né? Então, isso, com certeza, contribui para que a gente não seja o mais comunicativo, né? A pessoa mais solidária, do ponto de vista, fulano, você pode me ajudar? De eu querer conversar com a pessoa, de eu querer falar com a pessoa, de eu querer resolver essa situação de ter que manipular no paciente, né? Então, a nossa profissão vai, sim, se relacionar com vários outros profissionais dentro do hospital e precisamos, né, lidar da melhor forma possível, tá? E entra para um aspecto que aí, sim, eu acho que é de extrema importância a gente citar alguns itens aqui, mas principalmente voltado para a responsabilidade nossa como técnicos e tecnólogos em radiologia na nossa função. Então, eu como profissional técnico em radiologia, eu tenho a responsabilidade de executar as coisas que eu faço de forma profissional. Eu não posso permitir que eu atue de uma maneira a agir de como eu quiser, como eu quero, sabe? Negligenciar algumas regras,
Então, como a Jéssica falou um pouco antes, muitos de vocês aí ouvem a gente falar, né? Pessoal, dentro da MS, a ideia é trabalhar de roupa social, sapato fechado, cabelo preso, sem adorno. Então, pode até parecer que a gente está exigindo que as pessoas estejam ali mais alinhadas, digamos assim. Mas não, a gente está só cumprindo um ordenamento, né? Então, dentro da NR32, prevê que a gente não pode trabalhar de qualquer forma, não é com qualquer roupa, não é com qualquer calçado, não é o cabelo de qualquer jeito, não é com qualquer adorno, né? É sem adorno. Então, a nossa responsabilidade como profissional envolve até mesmo no modo da gente se vestir, tá? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, tá? De fazer o que a gente faz, mas de forma muito profissional, tá? Muito profissional mesmo. E aí eu entro num detalhe que é quando envolve, né? E infelizmente a gente teve alguns casos quando envolve uma queixa dos pacientes relacionados, tá, a nossas condutas como profissionais técnicos de radiologia, tá? Então, para pacientes que se queixaram de assédio, tá? Acompanhante do paciente de achar que determinado técnico assediou a esposa, por exemplo. Eu lembro até de um texto aqui de um paciente falar que o técnico era muito para frente, né? Então, a gente tem até que ter o cuidado, né, na forma de se expressar, e principalmente, se eu atendo a um casal, que um dos dois vai ser atendidos, que você consiga atender de maneira que os dois se sintam recebidos. Boa tarde, eu olho para as duas pessoas, entende? E à medida que você percebe alguém ali, talvez não tão satisfeito assim, né? Bom, eu vou com a minha esposa, aí a minha esposa vai ter que trocar de roupa. Aí daqui a pouco a pessoa vai e chama para fazer o exame, né? Bom, para mim, nessa situação, como eu conheço exatamente o que vai acontecer ali, para mim é extremamente natural. Mas para quem não está acostumado com aquilo ali, eu posso até começar a me questionar. Pô, mas ele pediu para trocar a roupa, para ficar só de calcinha, que história é essa, né? Então, a gente precisa ser muito profissional na forma de abordar os nossos pacientes e garantir que a qualidade do nosso trabalho, né, seja inquestionável, tá? Inquestionável. Então, essa situação que eu comentei do acompanhante, por exemplo, é uma situação que, graças a Deus, tinham outros profissionais, outras profissionais também, que puderam, né, contribuir com os seus relatos do que aconteceu e que, de forma alguma, houve alguma conduta antiética ali, ou que realmente o técnico tivesse agido ali de maneira a tentar, sei lá, cantar ou para frente, como, né, foi o relato do acompanhante. Mas só o fato de ter gerado essa possibilidade dessa queixa, a gente tem aí essa preocupação em estar conversando com vocês sobre esse tema de conduta ética, tá? Então, nós, no nosso dia a dia, né, a gente precisa ser extremamente rigoroso, tá? Com a forma que a gente trabalha, e essa forma deve ser primando sempre pela proteção radiológica, legal? Então, o que vocês puderem fazer para irradiar menos o seu paciente, para proteger o paciente, alguma criança que faça o exame, você poder colocar o avental cobrindo alguma região dela, você oferecer o capote para acompanhante, para o pai, para a mãe que estiver ali acompanhando na sala. Isso só faz de você um profissional preocupado com seus pacientes, né? Então, uma das coisas que eu comecei a fazer uma pesquisa recente é sobre a dose de radiação aplicada aos pacientes, principalmente na tomografia. Então, é um trabalho que a gente tende a
iniciar ele na MS, de tentar fazer um rastreio, né, de exames já realizados na tomografia e comparar com o que é preconizado por literatura de proteção radiológica. E das primeiras pesquisas que eu fiz aleatoriamente, assim, eu encontrei ali 2, 3 vezes mais radiação nos exames de rotina, tá? Isso pegando casos extremamente isolados, que é um exame de crânio e só crânio, um exame de tórax e só tórax, um exame de abdômen e só abdômen. Então, se só nesses exames isolados nós já tivemos aí alguns índices já que expomos os pacientes 2, 3 vezes mais do que deveria, imagina quando vem um combo, crânio, colunas, tórax, abdômen, que você faz ali algumas varreduras e repete scout, repete aquisição, aborta aquisição e traz de novo. Então, assim, eu estou bem preocupado com essa questão de proteção radiológica e isso com certeza vai ser tema nas nossas próximas aulas, tá? E um ponto aqui, a gente já está finalizando, entra quanto ao sigilo profissional, né? Então, nós temos, né, como profissional, garantir o sigilo do que nós fazemos, tá? Tanto profissionalmente, para que a gente não leve isso para outros serviços, né? Como garantir, né, o sigilo de informações dos pacientes, tá? Então, extremo cuidado ao divulgar qualquer tipo de imagem, caso alguém queira aí alguma foto, alguma imagem, pode me procurar, eu tenho acesso ao banco de dados de boa parte dos serviços que a gente trabalha aqui em Brasília, pelo menos, e aí eu consigo exportar essas imagens de forma anônima, tá? Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado e zelo pelas informações que nós temos dentro dos hospitais, beleza? E lembrar que esse código também prevê penalidade, né? Então, para situações de não cumprimento, né, das ordens previstas dentro do código de ética nosso, qualquer um profissional, qualquer uma pessoa, tá, pode levar para o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia uma ocorrência, tá? Pode criar-se ali esqueci o termo adequado. Ele pode fazer um boletim de ocorrência, como se fosse um boletim de ocorrência dentro do conselho, tá? Para pedir que o conselho faça lá as devidas análise sobre um determinado caso, dentro de determinado hospital, legal? E nós, como supervisores, coordenadores, nós devemos, né, e está previsto também no código de ética, no nosso código de ética, que nós não podemos ser coniventes com qualquer conduta profissional dos técnicos de radiologias que estão sob nossa coordenação, sob a nossa supervisão, legal? Então, nós devemos apurar, devemos buscar entender o que aconteceu e orientar, que é o que a gente está fazendo aqui, legal? Então, minhas 2 últimas mensagens aí são essas, tá? Que nós possamos atender e receber aos pacientes como se fosse um parente, tá? Então, da mesma forma que você atenderia sua mãe, seu pai, um irmão seu, ou algum outro parente que você gosta muito, sua esposa, seu esposo, enfim, tá? E que vocês tratem, né, as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho e fora dele como se você gostaria de ser atendido, né? Então, se você gostaria de ser atendido com oi, bom dia, boa noite, tudo bem? Ou se você gostaria de ser atendido, boa noite, meu nome é Lúcio, vou fazer seu exame. Então, se preocupar da forma como a gente fala, né? O tom que a gente fala, né? O ânimo que a gente dá para o tipo de atendimento que a gente oferece para os pacientes, né? Então, muitos serviços têm um volume gigantesco ali de atendimentos. E, às vezes, você começa a atender, nossa, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Essa ideia de tem mais um, tem mais um, tem mais um, te deixa desanimado, né? Mas a forma como você encara isso, de repente, opa, é mais um, vamos lá. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. Meu nome é Lúcio, vou fazer o exame do senhor aqui. Se puder ajudar com qualquer outra coisa, pode me procurar, tudo bem? Preciso fazer, entende? Então, assim, que a gente realmente seja empático, né? Em fazer
como nós gostaríamos que as pessoas fizessem com a gente. Beleza? Então, era isso aí. E aí, caso tenha algum comentário, alguma dúvida aí. E aí, pessoal, quem tiver dúvidas aí pode escrever tanto no nosso chat, até mesmo no YouTube, que eu estou acompanhando aqui. Não, ninguém? Tem uns comentários, Lúcio, aqui no YouTube. Acho Ah, tá. importante. Show. O Emanuel, Jonathan, tem a questão de falar firme também. Dependendo do caso, podemos estar tentando ser legal, até mesmo ser gentil. Pode ser entendido errado e sermos levados como uma pessoa ousada. Outro comentário aqui, do Cláudio. O comentário do Cláudio, ele é bem específico, mas eu acho que vale a pena sim, Cláudio. Apenas como uma reflexão de ética e moral. A pergunta é como atender um estuprador que causou danos a um bebê de 9 meses. Eu vou fazer um comentário, acho que o Lúcio também faça. É importante a gente entender, Cláudio, que nós, como os profissionais de saúde, nós não temos que ter perfil de julgamento, né? Independente do nosso paciente ser o que seja ou fazer o que faça, tá? Então, é uma questão de ética profissional muito grande, assim como o médico também que atende o paciente, independente de quem é o paciente. Então, muito cuidado com o comentário que é feito, com a forma que você vai tratar esse paciente, o seu rosto, porque não podemos dar juízo de valor a paciente, isso não é nossa tarefa. Muito cuidado, eu acho que é um ponto muito importante que deve ser dito. Lúcio, eu acho que é importante se acrescentar esse ponto, porque é uma questão muito delicada, mas que a gente pode sim falar sobre isso, porque nossa profissão, a gente lida com vários tipos de pacientes. Não, certeza. E até trago uma reflexão em cima do que eu atuei lá dentro do hospital de base, né, antes do IGE. No ambulatório, nós atendíamos muitos presidiários, muitos mesmo, assim, muitos. E a gente trabalhava com crachá, né, e eu gostava de colocar a caneta pendurada, assim, no crachá, né, e ficava pendurado aqui no crachá. E aí os policiais da guarda de presídio lá, não vou lembrar o nome agora, dos policiais que ficam conduzindo ali os presos, né? Eles já falavam, já, ó, tira o crachá, tira a caneta, isso daí, ele arranca isso daí, com a tampinha ele te faz refém né? E criava-se aquele clima tenso ali para atender essas pessoas, né? E ali, com certeza, passava ali pessoas daí para pior, né? Como o Cláudio relatou aí. Mas ali era o meu papel profissional. Então, eu tinha que fazer o melhor exame, né? Mesmo tenso ali, para saber se de repente o cara ia tentar fugir, o cara ia tentar ser resgatado, enfim. E a gente tinha que fazer o nosso papel de fazer o bom exame. Aí até eu brincava com o pessoal, né? Com os outros técnicos de radiologia. Eu falei, sacanagem, né? Imagina a gente fazer o exame e esse paciente, tipo, receber lá na cadeia, vou ter que repetir o raio-x que eu fiz, né? Para ele vai ser uma felicidade, né? Que ele vai estar saindo da cadeia, coisa do tipo. Mas, brincadeiras à parte, é o nosso papel profissional. A gente não entra no mérito de julgar isso, né? E depois eu fui trabalhar no pronto-socorro, e aí no pronto-socorro, acho que Deus testou minha paciência relacionada a isso. Então, imagina 3 horas da manhã, você com sono, né, de outros serviços e tal, e chega ali um paciente que você tem certeza absoluta que ele cometeu um crime, que ele está ali algemado, e a polícia não relatou o que aconteceu, mas é uma pessoa que fez mal a alguém, com certeza, né? E aí você está ali naquele seu pior momento do dia, né? Onde você poderia estar dormindo, e você está ali estressado, com sono, cansado,
E não convém, né? E eu me vi, eu estou relatando exatamente o que eu vivi, porque por muito tempo eu fiquei me questionando. Até mesmo porque esses pacientes, quando chegam dentro do hospital, até prioridade eles levam para ser atendidos, né? E por muitas vezes Deus tocou no meu coração e, ó, você estava ali para fazer o seu papel, ponto, né? E, infelizmente, por várias vezes eu atendi essas pessoas com um sentimento ruim no coração, assim. Mas de achar que eu poderia, fazer alguma coisa para compensar o mal que o cara fez, né? E que, na verdade, quem estava fazendo mal era eu também, né? Então, o que melhor eu podia fazer ali naquele momento era fazer o meu melhor, atender da melhor forma possível, fazer o melhor exame possível e dar continuidade do atendimento daquele paciente, né? Então, não cabe aí nós julgarmos, né? Mas, para qualquer história de injustiça, né? Para quem tem uma moral, para quem tem bom senso, para quem gosta de respeito e de respeitar as pessoas, qualquer injustiça que você saiba te deixa abalado, te deixa com esse sentimento de querer fazer alguma coisa, né? Beleza. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Querem aproveitar aí? Passamos aí uns 30 minutos do que prevíamos, mas tivemos um erro técnico, mas deu tudo certo. Acho que ninguém mais tem uma dúvida. Deixa eu só ver aqui nos comentários, Lúcio. Ok. O Cláudio, ele só reflexão, não sobre tratamento, ficou apenas na fala do Lúcio da empatia, como é difícil, né? Como o Lúcio realmente falou. Ter empatia por essas situações, quando nós sabemos do caso, a gente sabe que é difícil. Mas são os ossos do ofício, acredito eu, né, Lúcio? Ossos do ofício de todo profissional de saúde. É atender todos sem olhar a quem, sem olhar ao quê. Pessoal, muito obrigado aí. Lúcio, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade. Acho que é muito importante quando a gente fala sobre ética profissional, porque, para vocês terem ideia, a gente pode perder o nosso registro profissional ou até mesmo ser julgado criminalmente por situações muito complexas. Então, tomem cuidado com o dia a dia de vocês. Umas pessoas levantaram a mão aqui, então vamos aproveitar. Deixa eu dar uma olhada. Só um momento aqui. Pessoal, quem levantou a mão pode falar. Eu estou com dificuldade de ver aqui. Acho que é porque levantou e baixou. Eu tinha visto aqui a Josi, mas talvez ela tentou bater palmas aí, eu acho. Eu acho que também foi. Pessoal, alguém quer falar aí? Pode desmutar e falar, se alguém tiver dúvida. É que talvez acabou apertando sem querer mesmo. Então tá bom. Por isso que eu sumiu aqui da hora. Pessoal, muito obrigado. Lúcio, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Saúde. Obrigado de verdade aí. Lembrando que nós vamos ter a avaliaçãozinha e aí a gente manda para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau, Jéssica. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Lúcio. Tchau, galera. Tchau, Diego. Tchau, boa noite, obrigado. Valeu, boa noite. A todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite.